está comendo de 3 em 3, 4 horas, mais ou menos. Mais ou menos isso. Eu vi que você está fazendo acompanhamento nutricional, está se exercitando. Tô, mas com essa chuva é difícil exercitar dentro de casa, ainda mais que na casa da frente. Sim, sim. Pessoal, não esqueçam também de praticar exercícios. Vamos começar, então. Eu tinha falado para vocês colocarem a roupa confortável para fazer uma prática, porque eu estava na maior animação preparando aula, né? Aí eu vi que esse tempo não ia melhorar e eu queria fazer lá fora, no meu quintal, mas aqui tá chovendo muito. Não sei onde vocês estão, mas não para de chover. Tanto que eu tive que sair agora, voltei em cima da hora que eu tive que buscar a minha mãe. E hoje de manhã eu mandei, né? O tempo continuar assim, deixamos a prática para outro momento. Entraram 2 pessoas agora. Quem que foi que entrou agora, que eu não vi direito o nome, gente? Wesley e Jaqueline. Oiê, sou eu. Olá, Wesley, Gabriel e o Eduardo. Ah, tá. E a Jaqueline também. Eu vi, Eduardo, que você colocou que está sem microfone. Vou anotar aqui. Isso. Gente, então, eu perguntei quais nomes repetem, porque às vezes eu coloco só o primeiro nome, né? Então, aqui eu diferenciei os Mateus e as Thaís. Não tem mais nenhum não que repete, né? Se tiver, se vocês lembrarem, vocês me avisam, por favor. Tá, Jaqueline. Jaqueline entrou também. Estou na hora certa. Então, gente, eu estava falando sobre a questão da chuva, da prática, enfim, faremos em outro momento, tá? Então, hoje vai ser mais rápido, só a teoria mesmo. Então, nós fizemos 2 lives, essa é a nossa terceira live, foi dada a introdução à disciplina, não sei se tem alguém aqui que não participou de nenhuma, falamos sobre a ementa da disciplina, conceito da ginástica laboral e a relação da ginástica laboral também com doenças psicossociais, falamos sobre o conceito de Ler e Dort, e hoje entraremos na parte do mundo do trabalho, porque é necessário fazer essa contextualização do mundo do trabalho para chegar à parte específica da ginástica laboral em si. Estou com um vídeo de aquáticas, o slide de aquáticas estava aberto ali. Deixa eu abrir o de vocês agora. Hoje tá bom para prática de aquáticas. Qualquer lugar que você vai, tá bom. Enquanto eu estava mandando mensagem no grupo de vocês, eu estava pensando, quase até que eu mandei, falei, que ironia, né? É tanta água e não é a água que nós precisamos. No caso, é muita ironia. Verdade. Se bem que o tanto que tá chovendo, tá dando quase para nadar aqui no fundo da minha casa, com as bolsas d'água. Então, aqui na frente da academia, podia pescar. Então, nessas horas é ruim para a academia com guarda-chuva, né? Aí se venta, a sombrinha vira do avesso, quebra uma perninha, molha as pernas, chega já tudo molhado, ensopado, é aquele caos. Apareceu o slide aí, gente? Sim. Perfeito. Não está um slide a nível dos meus colegas aí do grupo de estudo, né? Nós temos acadêmico que manja dos slides, hein? Então, pessoal, boa tarde a todos, começando oficialmente agora a nossa aula. Vamos começar com essa citação. A mais alta cultura intelectual, sem educação corporal, não produz mais que uma personalidade incompleta. De Guts Mutz, que foi um grande nome na parte aí de exercício, de ginástica, em século passado. Bom, então, isso daqui já traz aquela visão que nós temos de alinhar corpo e mente. Então, estudem, mas pratiquem exercícios. Resumidamente, é essa a mensagem que eu quero passar, tá? Cuidar do corpo e da mente. Bom, então, como eu disse, hoje nós falaremos sobre o mundo do trabalho, fazendo essa contextualização histórica, para também entrar na história específica da ginástica laboral. Porque para falar de ginástica laboral, para falar da sua história, nós temos que estar entendendo toda essa questão, essa problemática em relação ao mundo do trabalho. Então, primeiramente, né, o mundo do trabalho é tudo que envolve a atividade laboral,
tá? De diversas questões relacionadas à empresa, a empregador, mudanças, mecanismos de funcionamento das atividades laborais. Então, o mundo do trabalho engloba vários quesitos. Então, com o passar do tempo, ocorreram muitas mudanças no mundo do trabalho, foram mudanças contínuas aí, ao longo do passar dos anos. E essas mudanças, elas serviram de grandes motivadoras das atividades físicas dentro do ambiente das empresas. Ou seja, devido a tais mudanças, que teve essa impulsão, esse impulso para colocar a atividade física dentro do ambiente laboral, dentro de empresas. Então, nós vamos também falar aqui, citar a Revolução Industrial, que devido à Revolução Industrial, a produção dentro das empresas, ela deixou de respeitar os limites que são impostos pela natureza, por exemplo, a relação de dia e noite, e as necessidades fisiológicas, deixando as jornadas de trabalho extremamente compridas e desenfreadas, longas jornadas de trabalho. Então, quando fala que deixou de respeitar os limites impostos pela natureza, nós consideramos que as pessoas ficam acordadas de dia, trabalham de dia e dormem à noite. Essa seria a lógica, certo? Aqui dentro da minha casa mesmo, eu tenho como exemplo o trabalho do meu pai. Ele trabalha numa empresa, numa usina de álcool e açúcar, e tem o turno da noite. Então, não sei se vocês conhecem, mas no mínimo já ouviu falar, tem essas empresas que funcionam 24 horas, elas não param. Então, é dividido em turnos. No caso dessa empresa onde meu pai trabalha, eles dividem em 3 turnos. Então, tem o turno lá das 23 horas às 7 da manhã, por exemplo. Aqui em Paraíso também tem uma usina que funciona nesse esquema. Isso serve para mostrar esse exemplo que está falando ali, que acabou de deixar de respeitar os limites impostos pela natureza, essa relação de dia e noite. Isso vem trazendo longas jornadas de trabalho. E tudo isso, não tem como falar disso se a gente não citar o nosso sistema financeiro, que é o capitalismo. Então, resumidamente, como vocês já sabem, o capitalismo é o sistema que visa o lucro, tá? Então, a questão das mudanças nos meios de produção, da Revolução Industrial, isso veio em função do capitalismo, que já existe há bastante tempo. Então, devido à Revolução Industrial, que começou a acontecer em algumas empresas, começou ali na Europa, houve o quê? Um ritmo mecânico do homem realizar os movimentos. Então, são movimentos constantes e repetitivos, movimentos mecânicos, para render ali, resumidamente, para produzir, não perder tempo, e, claro, gerar o lucro que a empresa precisa, que o capitalista precisa. Então, com isso também aumenta na demanda do trabalho, tá? Criando o quê? Rotinas monótonas de trabalho e prejuízos à saúde ocupacional. Então, na verdade, acaba não sendo somente o prejuízo e o dano à saúde física, mas também na saúde mental. E tudo isso em busca de pela busca do acúmulo de capital. Oi? O Lucas está pedindo para você aceitar ele. Ah, joia. A internet dele voltou, amém. Agora vai, hein, Lucas, que essa internet não caia mais hoje, né? Vamos lá, eu vou anotar aqui o nome dele antes que eu esqueça. É isso, Lucas. Então, Lucas, você que chegou agora, nós estamos fazendo uma contextualização do mundo do trabalho, passando pelo momento da Revolução Industrial, trazendo esse momento de história, para também a gente chegar ali especificamente na origem, na história específica da ginástica laboral. Então, paramos aqui. Voltando. Tudo isso faz parte do mundo do mundo capitalista, então, com o passar do tempo, devido às mudanças, houve essa revolução industrial, movimentos mecanizados, movimentos constantes. Se vocês forem estudar um pouco mais a fundo, inclusive aqui no material, eles citam as linhas de produção, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo,
Não sei se vocês se lembram um pouquinho do que é, mas isso faz parte também, tá? Nós não vamos entrar especificamente nisso, que não é o caso, mas também tem explicando melhor no material de vocês, que eu envio depois. Então, tudo isso em busca pelo acúmulo de capital, claro, e acabou, como eu comentei anteriormente, ultrapassando os limites físicos e psicológicos desses trabalhadores. Então, os problemas começaram aí, quando entra todo esse momento histórico que o trabalho manual é substituído pelas máquinas. Sim, é substituído pelas máquinas, porém tem alguns movimentos mecanizados ali. Outro exemplo também, que eu vi de perto, minha mãe trabalhou em abatedouro de frango, a esteira vai passando aquele movimento aqui, com o braço repetitivo. Esse movimento repetitivo pode gerar ali o quê? Uma tendinite. A tendinite entra naquela categoria das Layard-Dort, que nós estamos na nossa outra aula. Então, gente, aqui, ainda no mundo do trabalho, nós consideramos que essas demandas de trabalho, elas foram aumentando no decorrer do tempo. Por isso que acabam fazendo, algumas empresas trabalham com essa questão de turnos para rodar 24 horas, onde isso daí vai fazer o quê também? Com que sobrecarregue o trabalhador. Mesmo que seja em turnos. De repente tem lá tem empresa que o trabalhador entra cedo e sai mais tarde, fica além de 9 horas, além de 10 horas na empresa. Isso acaba gerando impacto também no lazer e na qualidade de vida, que é o momento fora da atividade laboral. Então, ainda usando um abatedouro de frangos como exemplo. O trabalhador foi para a empresa, quebrou uma máquina, mas o serviço tem que ser feito. Então, tem que esperar essa máquina ser consertada. Os seus supervisores fazem o quê? Qual que é a ordem? Segurar esses trabalhadores ali, até essa máquina ser consertada, para terminar o serviço, porque eles têm que cumprir uma meta por dia, mais ou menos assim. Então, ressaltando, impacta no momento de lazer e também acaba impactando de forma direta na qualidade de vida desse trabalhador. Então, acontece que há essa grande competitividade ali entre as empresas. Então, essa competitividade entre elas de todas as formas, é onde acaba tendo essa luta aí para produzir mais, enfim, sempre buscando o principal, que é lucrar o mais possível. E claro que muitas vezes o capitalista nem se importando muito com as condições de serviço do seu trabalhador, o que é lamentável no caso. Não digo todas as empresas, mas acontece muito. Então, a partir de toda essa problemática, que foi como eu disse, que foi um impulso para colocar atividade física dentro das empresas. Então, no meio de tudo isso, a atividade física, ela pode ser uma ferramenta que venha trazer vantagem na relação do trabalho e trabalhador, melhorando a saúde, melhorando o desenvolvimento ali do trabalhador, melhor para a questão de trabalho como um todo. O trabalhador vai se sentir melhor, vai ter uma qualidade de vida boa, vai estar mais disposto. Isso também ajuda no rendimento, de que, de certa forma, acaba favorecendo o empregador. E então, isso vai refletir de maneira significativa na produção, porque funcionário feliz, funcionário saudável, produção melhor. Então, como eu disse para vocês, toda essa contextualização sobre o trabalho porque a atividade física, ela entra como um meio de intervir no meio disso. Então, o objetivo era o quê aqui? Buscar ações para diminuir os impactos causados nos trabalhadores. Agora vamos entrar mais específico no início da ginástica laboral em si. Quando se trata da ginástica laboral, quando se trata de qualidade de vida, na verdade, assim, quando se trata de qualidade de vida e saúde dentro do trabalho, vocês podem encontrar muito falando sobre esses dois termos, que é tanto a ginástica laboral quanto a ergonomia. Então, elas andam bem juntas, casadinhas ali, alinhadas. Alguns autores colocam que se trabalhadas separadamente, se não houver um mínimo ali de ligação, acaba não trabalhando da melhor forma possível essa questão de saúde e qualidade de vida no trabalho. Então, a nossa parte específica
no caso, entra na parte de intervenção com a ginástica laboral, que é o nosso foco aqui. Então, começando lá no histórico, o histórico da ginástica laboral. Quando começou, quando surgiu, da onde veio? Então, gente, o primeiro registro que existe sobre a ginástica laboral, ele foi datado em 1925 na Polônia. Então, foi o primeiro registro que se teve de ginástica laboral, que era chamado de ginástica de pausa, e era destinado aos operários, a trabalhadores. Então, desde o início já era destinado ao trabalhador, tá? Então, o primeiro registro da ginástica laboral foi no começo do século XX na Polônia, tá? Começo chamado de ginástica de pausa. Depois, com o passar do tempo, lá para frente, começaram a desenvolver essa experiência em outros lugares, isso foi se expandindo. Então, para outros países, como Holanda, Bulgária, na Alemanha. Então, depois de 1925, isso foi se expandindo para outros territórios. E quando a gente fala da ginástica laboral também, além de ter esse primeiro registro, que eles chamavam de ginástica de pausa, tem também a história de uma ginástica lá do Japão, específica, que eles chamam de Taiso. Bom, gente, eu acredito que se pronuncia assim, que estava escrito assim, que se escreve assim, Taiso. O que seria esse Taiso? Seria uma ginástica praticada entre os japoneses. Isso foi um pouquinho mais à frente do que o primeiro registro da ginástica laboral, que eu falei anteriormente, que foi em 1925. O Taiso, ele foi oficializado em 1928. Isso aconteceu no Japão. Então, como que era? As empresas, escolas, os serviços, eles adotaram a prática de rádio Taiso. O Taiso, ele quer dizer ginástica. Então, rádio Taiso seria o quê? Seria uma ginástica pelo rádio. Eles ligavam o rádio, tinha esse momento para fazer essa prática. O intuito era o quê? A descontração e o cultivo à saúde. Descontração e saúde entre as pessoas, como foi dito ali, de escolas e de empresas, em grupos de modo geral, um trabalho coletivo. Então, na verdade, esse Taiso, gente, ele ainda existe. Ainda tem essa prática de Taiso, tá? Cultura do Japão. Então, como foi falado, o Taiso era uma ginástica pela rádio Taiso, eles falam. Esse termo é usado ainda hoje, rádio Taiso, que era uma prática feita através do rádio. Eles utilizam música para fazer uns movimentos ritmados junto com essa música, para dar mais descontração, animar. Então, nada mais era do que uma ginástica ritmada, com exercícios físicos de relaxamento, descontração, alongamento, ministrados através de áudio, e que eles aumentavam o rendimento dos funcionários durante a jornada de trabalho. Então, às vezes parece que não, mas esses poucos minutos dedicados a esse momento para o funcionário acaba fazendo diferença nessa jornada de trabalho. Então, também ali na produção, o funcionário se torna mais disposto e mais animado para seguir com a sua atividade laboral. Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, um pouco mais à frente, o programa ele se espalhou por todo o país, no Japão, e atualmente 1/3 dos trabalhadores japoneses praticam exercícios em suas empresas. Aqui no Brasil também foi trazida essa cultura da rádio Taiso, que eles utilizam esse termo ainda. E tem o pessoal que pratica. Gente, aqui eu coloquei, nível de curiosidade, é bem bacana. Aqui nesse site, Cultura Japonesa, explica tudinho sobre o rádio Taiso. Tem alguém aqui na... Oi? Aceitar o Henrique agora. Ah, tá. Mais um. Tem alguém na turma que é japonês? Tem japa aí na turma? Henrique. Não. Nenhum? Não. Então tá jóia. Olá, Henrique. O Lucas falou que ele é. O Lucas? Oi. O Henrique colocou o ai no chat? Eu não. Ah, o Lucas, ai. Ô, Lucas, você tem uma classificação, quando a mistura de brasileiro com japonês tem a classificação lá, que eu também não sei explicar, não entendo direito, mas tem uns nomes específicos, né? A classificação, doutora, japonês? Eu não sei se é o termo que usa, mas tem
Não sei o termo ao certo, como que fala. Mas, por exemplo, se um japonês misturado com brasileiro é tal. Aí nasce um mestiço com brasileiro é outro nome. Alguma coisa assim, não tem? Lucas deve estar. Ai, Lucas. Pergunta para sua tia nordestina que nasceu no Japão se ela conhece a Rádio Taisô. Depois você me conta, beleza? Tá, deixa eu maximizar aqui. Henrique, você que pegou o bonde andando, eu vou te localizar, tá? Nós fizemos uma contextualização histórica das mudanças no mundo de produção e devido ao capitalismo. Houve Revolução Industrial, então todas essas mudanças ali aumentando as jornadas de trabalho, fez com que as atividades físicas entrassem dentro das empresas. Fácil, né? Então, quando a gente fala da origem da ginástica laboral, o primeiro registro foi quando, gente? O primeiro registro de ginástica laboral numa empresa? Em 1925. E em 1928, iniciou a Rádio Taisô. O que é a Rádio Taisô? É uma prática de exercício da cultura japonesa, ou de se originou no Japão, que é feito através do rádio, através do áudio. Então, nós paramos aqui, falando da Rádio Taisô. Por isso, eu perguntei se tinha algum japonês na sala de aula. Então, aqui, próximo slide. Isso. Então, eu estava falando que nesse site da cultura japonesa tem falando bastante coisa sobre Rádio Taisô, para quem quiser pesquisar depois. Então, logo mais à frente, ali na década de 60, empresas na Bulgária, Alemanha, Suécia e Bélgica, elas passaram a adotar programas de atividade física, então isso só foi aumentando. Então, aqui na década de 60, outros lugares implantando atividade física dentro das empresas. E no Japão, na mesma época, tornou-se obrigatória a aplicação da ginástica laboral compensatória. Então, aqui já tornou obrigatória. Obrigação nas empresas. E nesse mesmo período, as empresas dos Estados Unidos, elas passaram a incentivar os exercícios físicos dentro e fora do ambiente de trabalho. Olha que bacana. Então, nessa mesma época aí. Nos Estados Unidos, eles estavam incentivando a prática de atividades, exercícios físicos dentro e fora da atividade laboral, através da criação de academias, que eles chamavam de corporate fitness. E tem também aqui um conceito melhor que seriam esse corporate fitness, e eu deixei aqui o link também da empresa, tá, gente? São programas nos Estados Unidos que tinham e tem, que ainda existe, a função de contribuir com a saúde e qualidade de vida dos trabalhadores, por meio de exercícios físicos e recreação. Então, tem empresa que fornece isso. Seria assim, empresa para fornecer ginástica laboral dentro de outras empresas. Então, não sei se vocês entenderam. Por exemplo, eu sou uma empresa, uma corporate fitness, que eu vou montar programas para desenvolver dentro da empresa dos outros, ali, de ser exercícios físicos e recreação. Então, a título de conhecimento é que tem o link, tá? Que é uma organização que presta esse tipo de serviço. Agora, específico no Brasil, até então a gente falou mais a nível mundial. Primeiro registro da ginástica laboral, lá na Polônia, em 1925. Depois foi se expandindo para outros países ali da Europa. Em 1928, a Rádio Taisô se tornou bastante difundida, bem famosa. Tem a cultura que os imigrantes japoneses trouxeram para o Brasil também. Se eu não me engano, tem em torno de 70, 80 anos de Rádio Taisô no Brasil, se eu não estiver errada. Na década de 60, houve aquelas manifestações que eu falei anteriormente. E agora nós vamos falar específico no Brasil. Então, atividade física em empresas no Brasil. Elas tiveram início ali no século XX. Começaram no Brasil no início do século XX. Isso foi antes de 1928, um pouco, tá? Então, surgiram as primeiras intervenções de profissionais de educação física nos locais de trabalho, isso no Brasil. Porém, pessoal, essas atividades aqui, elas ainda eram de caráter esportivo.
Então, pela grande disseminação do esporte, tinha esse incentivo de prática de atividade de exercício físico nas empresas no Brasil, só que elas eram de caráter esportivo, então um pouquinho diferente, até chegar no que temos hoje, realmente na ginástica laboral mesmo. E em 1901, lembrando, aqui no Brasil, a gente está falando de atividades ainda com caráter esportivo, isso em 1901, início do século. Quando eu falo de ginástica laboral, o primeiro registro foi em 1928, tá? Então, aqui em 1901, tinha uma fábrica de tecidos no Rio de Janeiro, e os funcionários, tanto funcionários quanto gestores ingleses, no caso aqui, eles se reuniam em um campo de futebol para se exercitar. Então, aqui é como eles faziam. E durante muitos anos, o que se viu aqui no Brasil foram opções de esporte e lazer relacionadas à atividade física na empresa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui três exemplos de empresas: o Banco do Brasil, Light Power e a Caloi. Aqui tem as datas também, desde quando. Na verdade, assim, essas empresas, elas tinham os clubes subvencionados que falam. Então, por exemplo, até hoje existe a ABB. Eu já fui sócia quando eu morava em outra cidade. Não sei se tem alguém de vocês aí que é sócio da ABB. Geralmente toda cidade tem o Clube do Banco do Brasil. Não sei, quem mora em cidades bem pequenas talvez não tenha, porque o Banco do Brasil, ele tem em quase todo lugar, mas tem cidades bem pequenas que não tem Banco do Brasil. Não sei quais são, no caso. E geralmente tem o clube, né? A ABB. Então, essas empresas aqui como exemplo, lembrando aqui que no Brasil tudo começou com esse incentivo de esporte e lazer, não ginástica laboral propriamente dita. E são clubes, eles têm clubes subvencionados, que são clubes que recebem ali uma ajuda de custo para manter o funcionamento. Já em 1969, alguns executivos nipônicos, que é da cultura japonesa, em uma indústria, né, no caso dá para ver aqui o nome japonês mesmo, numa indústria de construção naval, que se chamava Ishigawajima Estaleiro, que existia no Rio de Janeiro, começou o quê? Eles realizavam exercícios no início da jornada de trabalho, tá? No início. Lembra quando a gente estava falando lá atrás que eles falavam ginástica de pausa? Depois teve outro momento que falava de ginástica de compensação. Aqui era no início da jornada de trabalho, antes, que também é chamado de ginástica laboral preparatória. Quando eu trabalhei, era nesse esquema, era antes de iniciar a jornada de trabalho, ginástica laboral preparatória. Eles realizavam por 8 minutos os exercícios, voltados para o trabalho ali da coluna vertebral, do abdômen e do aparelho respiratório, onde também vai trabalhar ali, provavelmente, a respiração profunda. Então, apenas 8 minutinhos. Isso lá em 1969, nessa indústria aqui, no Rio de Janeiro. Então, como eu falei, ginástica laboral preparatória. Como que era realizado especificamente? Eles dividiam essas pessoas em grupos, tanto os diretores quanto os operários, em grupos de 20 a 30. E isso era de maneira obrigatória e remunerada. Ou seja, bateu o cartão ali, começou a contar o tempo do trabalho, da atividade laboral, então começava a ginástica, antes da atividade do trabalho em si, antes da atividade laboral propriamente dita. Então, era obrigatório todo mundo fazer e coloca remunerado porque já contava ali como tempo de serviço. Então, se o funcionário entrasse às 7 da manhã, como no horário de serviço oficial, às 7 da manhã, começava a ser realizada essa ginástica aqui, ginástica laboral preparatória. Um pouco mais à frente, gente, em 1973, iniciaram os estudos sobre a ginástica laboral. Então, conforme isso foi se intensificando, tornando numa proporção maior, claro, mais reconhecida, começaram os estudos. Então, estudos relacionados à biomecânica, no caso. E esses estudos
sobre a ginástica laboral relacionada com a biomecânica começaram ali numa escola de educação física, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Escola de Educação Física da Federação de Estabelecimentos de Ensino Superior, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Como que foi feito isso? A partir disso, eles fizeram o quê? Eles elaboraram e implantaram um programa de ginástica laboral compensatória. Então, vocês vão ver esses termos diferentes. Compensatória, de pausa, preparatória, que nós vamos ver mais à frente, em outra aula, esses termos. Então, eles elaboraram e implantaram esse programa de ginástica laboral compensatória em 5 indústrias lá no Rio Grande do Sul. Então, um programa de ginástica compensatória em 5 indústrias. Eles desenvolveram esse programa, que no caso foi pioneiro também, e acompanharam 292 trabalhadores por 4 meses. Então, era aplicada essa ginástica laboral compensatória como uma intervenção durante 4 meses, atendendo 292 trabalhadores. E tem 2 coisas que eles consideram que deixou como herança a partir da aplicação desse programa, que foi o quê? Que dessas 5 indústrias, 2 de 4 indústrias, acho que eu digitei errado aqui, gente, eu vou confirmar depois, tá? 4, ou aqui eu digitei errado. Mas, enfim, 2 dessas indústrias, elas continuaram com com esse programa implementado, e contrataram o profissional de educação física para continuar ministrando as aulas, porque inicialmente foi um estudo, mas eles continuaram depois desses 4 meses, depois do programa de 4 meses. E outra coisa também que deixou como herança foi o quê? A ginástica laboral no meio acadêmico, a ginástica laboral ali sendo mais estudada, mais pesquisada. Então, tem alguns momentos que eles consideram que é possível considerar que sejam de grande importância para a educação física e para a atividade física dentro das empresas. Então, aqui destaca-se 2 momentos bastante importantes para a educação física e essa questão de introduzir atividade física em empresas. Um deles foi o quê? Foi a regular a profissão de educação física e a criação do Conselho Federal e dos conselhos regionais. Então, foi essa questão de regular a profissão de educação física e criação dos conselhos. E o outro momento bastante importante foi a resolução do Conselho Federal de Educação Física, dessa questão que dispõe sobre a ginástica laboral, que trata a ginástica laboral como papel do profissional de educação física. Então, isso fez com que houvesse mais incentivo por parte das instituições de ensino, de modo que desenvolvessem programas para capacitação dos profissionais de educação física, né, e acreditando também maior valor a esses profissionais no mundo empresarial. Então, isso fez, ressaltando, com que incentivasse as instituições de ensino desenvolver programas para desenvolver esses profissionais de educação física e dar valor para o trabalho desses profissionais dentro das empresas. Então, gente, com tudo isso que nós vimos aqui, com toda essa discussão, nós consideramos que, vamos considerar que hoje em dia, a ginástica laboral, ela ocupa bastante prestígio dentro das empresas, de modo que ela vem a ser considerada uma ótima ferramenta para humanizar o trabalho e prevenir doenças ocupacionais. Essa questão de humanizar também, que serve para valorizar o trabalhador, não somente está ali visando como uma mera ferramenta para a busca do lucro, uma mera pecinha no quebra-cabeça ali do mundo capitalista, para trabalhar essa parte mais humana mesmo. Então, na verdade, de modo geral, as empresas hoje acabam tendo bastante projeto voltado para isso, bom, assim esperamos, né, que a maioria seja assim, para valorizar o trabalhador e prevenir de doenças ocupacionais, que não são somente as doenças físicas, mas como nós já vimos, já discutimos na outra aula, está bastante relacionado também com as doenças psicossociais, os problemas dentro das empresas, dentro das atividades laborais. E a ginástica laboral ela está sendo encontrada em empresas de todos os ramos e portes, desde as empresas multinacionais a empresas de menor expressão ou de menor porte.
Eu me lembro que alguém da turma disse que já trabalhou com ginástica laboral, só não me lembro em qual empresa. Aluno que já trabalhou com a ginástica que me falou outro dia, você tá aí? Quem que é? Vocês lembram? Foi Quem o que Danilo, não foi? Que falou? Danilo? É, mas faz Eu tempo não que ele não aparece lembro. nas aulas. Ele tá Vocês lembram trabalhando. qual empresa que ele trabalhou? Vixe, não lembro, não. Também não. Não lembro se era. Não lembro. Mas ele mora em Paranavaí? Não sei, eu acho que é. Né? Depois eu pergunto, então, para a gente descobrir, eu não lembro. Então, ressaltando, gente, está sendo bem reconhecida dentro de empresas multinacionais, bem grandes, até empresas menores. Dá uma chiadinha aí em algum áudio. Não sei se alguém está tentando falar alguma coisa. Gente, parece que alguém está falando alguma coisa, eu não estou entendendo. Parou. Então, agora de forma sucinta, fazendo um feedback de toda a nossa aula, tá? Destaquei aqui em alguns tópicos. Vamos fazer um feedback de tudo que nós vimos hoje. Primeiro, o trabalho ele vem sofrendo profundas modificações ao longo do tempo, impactando de maneira negativa nos trabalhadores, por isso da inserção da atividade física dentro das empresas. Diante dessa mudança, dessa metamorfose do trabalho, a Revolução Industrial foi o fato mais relevante, por isso que nós estamos aqui, a Revolução Industrial. A ginástica laboral e a ergonomia são duas áreas capazes de interferir na qualidade de vida dos trabalhadores. Agora que eu vi. Lembra que eu falei que as duas caminham junto? Tem um tique com esses slides quando ficam errados. E os primeiros registros da ginástica laboral no mundo, eles se deram em 1925 na Polônia. Lembra? Em 1928, Rádio Taissot. Porém, lembra que no Brasil, quando a gente fala de exercícios relacionados a empresas, no Brasil, já desde o começo do século XX, tinha alguma coisa daí na história, só que voltado para a parte esportiva. Aqui, no Brasil, apenas em 69 que a ginástica laboral ela foi formalizada. O que se via até então eram ações relacionadas às atividades físicas esportivas e recreativas. Está cortando do slide. A criação e momentos importantes da educação física foram o quê? A criação do Conselho de Educação Física e a jurisdição quanto à ginástica laboral. Culminaram o quê? Essas duas coisas, elas culminaram para difundir essa prática nas instituições de ensino, no caso aqui, por exemplo, ensino superior, e também nas empresas. Esse daqui, então, foi o feedback que nós fizemos. Aí, depois, aqui tem um material que eu usei, mas isso eu mando para vocês depois. Pessoal, por hoje é só. Prática fica para outro momento. Alguém quer falar alguma coisa? Comentar, perguntar? Parece que tinha alguém tentando falar alguma coisa, ou só esqueceram o microfone ligado. Não sei. Conferindo a chamada, então. Mariana Bert, Rafael, Isabela, Matheus Rodrigues, Carlos Alexandre, Eduardo, Henrique, Júlio Lima, Lohane Ruiz, Felipe, Matheus Roberto, Leonardo Avelar, Jaqueline, Gabriela, Jean, Thaís Souza, Thaís Regina, Wesley e Lucas. Certo? Certo, prof. Agora, todo mundo abre a câmera, por favor. Não importa se estiver debaixo da coberta, com a cara amassada, eu não vou me importar. Vamos abrir as câmeras aí, por favor. Lucas, não consigo. Lucas, você está com problema na internet, né? Que eu vi você falando desde manhã. Que pena. Cadê vocês? Matheus Roberto. Cadê o Matheus Roberto? Eduardo. O Matheus Roberto tá aqui, prof, mas eu não tenho câmera. O computador é antigo, daí não tem a câmera. Leonardo Avelar, Felipe, o Carlos Alexandre. Tem as participações especiais. Na outra aula teve participação especial da Laís. Aqui tem da Sushi hoje. Sushi, apresenta pra gente a sua companhia aí. A Sushi tá enrolada. É uma coberta na sua cabeça? É o Snow. É da coberta, né? Quem é que tá aí? É um gato? O Snow. Ah, tá. Pensei que fosse um cachorro, agora que eu vi.
Jaqueline, cadê a Jaqueline? Felipe, fala comigo, gente. Deixa eu ver aqui no chat, ela não falou. O Eduardo tá sem microfone, né? Pessoal, Acho que dá pra a turma... Oi? Deixa eu pegar aqui na gravação.